O melhor assunto que aconteceu comigo nas últimas semanas, que foi a prisão desse indivíduo. Porque a perspectiva de trabalhar com medo é algo que eu não desejo nem para os meus adversários políticos. Esses fóruns são redutos de muitos crimes, de pedofilia, de racismo, de ameaças de ataques a escolas. Então não tem como defender uma situação dessa. A gente está prestes a enfrentar um apagão do serviço público em Minas Gerais. Será possível que tá todo mundo errado e apenas o governador tá certo? Ele usa politicamente dos bons resultados que os trabalhadores da educação trazem para a educação de Minas Gerais o tempo todo. Isso é desumano e desrespeitoso com os trabalhadores. Será que não é o momento, Guilherme, do governador Romeu Zema levantar da cadeira dele e ir a Brasília fazer uma discussão sobre a lei de responsabilidade fiscal? O governador Zema consegue dar mais isenção do que o Aécio deu. É escandaloso. Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Hoje, para conversar com a deputada estadual pelo PV, Lohana França. Olá, deputada, mais uma vez, seja muito bem-vinda aqui à FM O Tempo. Bom dia, Guilherme, bom dia, Thalita, bom dia a todos os ouvintes dessa audiência super qualificada da Rádio Tempo. Satisfação de estar aqui. Deixa eu começar a nossa conversa, deputada, tratando sobre o assunto da educação. Afinal de contas, a senhora é parte da comissão dentro da Assembleia Legislativa e nós já chegamos nos últimos 4 dias a mais uma definição dos servidores do Estado, aqueles vinculados ao UENG, para a manutenção de greve. A senhora participa muito, evidentemente, desse debate. Não há nenhuma posição nesse momento do governo que seja minimamente de abrir uma porta de conversação ou de uma proposta satisfatória da categoria? Não, Guilherme, o que a gente tem observado isso é o que é o frustrante, é uma negativa permanente do governo em apresentar qualquer solução, qualquer caminho. Porque a gente sabe que dar ao servidor público, seja da segurança pública, da educação, da saúde, tudo o que é pedido, o Estado não dá conta. Mas não há apresentação de nenhuma proposta. A mesa de negociação que houve foi frustrante, segundo os relatos que eu recebi. Nós já estamos no 13º dia de greve, então com um impacto já colocado, praticamente 2 semanas de aulas perdidas, a perspectiva de prejuízo à comunidade acadêmica, aos próprios servidores em relação às suas rotinas e planejamentos de vidas, muito claro. E aí a gente tem uma situação muito séria, Guilherme, que eu acho que quem está ouvindo a gente precisa entender a seriedade do que acontece com o trabalhador da educação da Universidade do Estado de Minas Gerais. Eu não sei se vocês já imaginaram viver isso. Eu não consigo imaginar o que é viver isso. Uma mãe, Thalita, que está grávida e que não pode pensar em pedir licença maternidade, porque metade do salário dela é penduricalho que o governo coloca para poder fingir que dá aumento, mas não contar como despesa de pessoal. E se ela pedir a licença maternidade, que é um direito de toda mulher nesse momento tão importante da vida, o salário dela vai cair praticamente pela metade, fazendo com que ela não tenha condição de criar esse bebê, que a gente sabe, toda mulher sabe, especialmente nos primeiros meses, tem muito mais despesa. Você já pensou, Guilherme, uma pessoa que tem tratamento de câncer, diagnosticada com câncer, não poder pedir uma licença médica, porque quase metade do salário é gratificação, é ajuda de custo, porque, de novo, são as formas que o governo arruma para dar jeitinho e não garantir um aumento de verdade para os trabalhadores da educação, porque se essa pessoa pedir a licença, o que vai acontecer é que o salário dela vai cair pela metade e ela não vai ter condições sequer de custear a própria vida durante um período de enfrentamento a uma doença tão difícil. Já pensou ter medo de aposentar porque metade do seu salário é gratificação, é ajuda de custo? É isso que os trabalhadores da UENG vivem. Então não tem como defender uma situação dessas. Eu entendo que o governo do Estado não vai conseguir colocar tudo que eles querem à mesa, mas algum espaço de negociação precisa haver, senão não faz sentido. Além disso, é importante colocar também que a greve tem um apoio muito importante dos alunos. E esse apoio dos alunos mostra que o que a gente tem colocado não é apenas uma briga classista. Se fosse uma briga classista, já mereceria atenção, mas não é apenas. É uma briga e uma defesa da Universidade do Estado de Minas Gerais que a gente não pode esquecer. O governador planejava privatizar. Estava no plano de governo do Zema em 2018 a privatização da UENG. Ele percebeu que pegou mal, tirou do plano, mas os próprios alunos apoiam a greve porque eles também têm as suas lutas. A gente está avançando, como a gente tem hoje a perspectiva da votação do projeto do restaurante universitário, da UENG, para atender as 2 principais unidades, Passos e Divinópolis, mas tem diversas outras lutas. As bolsas de permanência da UENG são poucas e num valor muito baixo. A mais alta é de R$350. O que você consegue pagar
de auxílio moradia, por exemplo, com R$350. Auxílio alimentação de R$180, R$200, é muito pouco. Então eles têm as próprias lutas, que todas elas se somam nesse caldo de defesa da UENG. Agora, deputada, eu queria aproveitar esse relato que a senhora trouxe em relação aos servidores, né? Em relação à mãe, enfim, em relação ao pessoal servidor que eventualmente tem uma doença aí, por exemplo, para falar sobre outros servidores, como por exemplo a segurança pública, né? A gente trouxe aqui no Tempo News de hoje uma expectativa de uma greve, de uma paralisação da Polícia Civil por insatisfações com o governo estadual. Não é a primeira vez. E o governo e a categoria alega que o governo sequer consegue escutar o que a categoria precisa. Não há diálogo. Eu ia te perguntar exatamente em relação a isso. Há algum diálogo? Thalita, a gente está prestes a enfrentar um apagão do serviço público em Minas Gerais. O que a gente tem observado é desolador. E aí eu pergunto pro ouvinte se será possível que tá todo mundo errado e apenas o governador tá certo. Será possível que os policiais, militares, civis, penais estão errados? Será possível que os trabalhadores da saúde estão todos errados? Será possível que os trabalhadores da educação básica e educação superior estão todos errados? Será possível que os trabalhadores do DR estão todos errados? E eu estou citando do meio ambiente, do Sistema Estadual de Meio Ambiente, estão todos errados. Eu estou citando só algumas categorias. Eu não consigo conceber, e eu acho que é muita vaidade, o governador pensar que só ele está correto e está todo mundo errado. Isso não é possível. De novo, eu vou repetir, não tem como achar que o governo vai conseguir entregar todas as solicitações, mas é preciso abrir alguma mesa de negociação, é preciso apresentar algum plano. Bom, então vocês estão pedindo 20%, eu não vou conseguir dar 20%, mas a gente vai propor alguma coisa escalonada em 4 anos, 5, vamos pensar o que a gente faz? No caso da segurança pública, isso já foi feito e descumprido. Isso, então assim, ainda tem essa questão que é o governador fazer acordos e não cumprir, o que causa um descrédito muito grande com a tropa, que serve de vitrine para ele. Quando o governo vai falar, vai criticar o governo federal, por exemplo, ele fala, aqui em Minas Gerais é invasão de terra zero, porque nós temos a melhor patrulha rural, nós temos a melhor polícia militar. Ele usa politicamente das tropas o tempo todo, ele usa politicamente dos bons resultados que os trabalhadores da educação trazem para a educação de Minas Gerais o tempo todo, mas ele não consegue perceber que esses serviços são feitos por pessoas, são feitos por seres humanos, por pais, por mães, por filhos, e essas pessoas precisam ter ao menos a sua recomposição salarial. Talvez não seja o momento da gente falar de aumento. A situação econômica está muito difícil para todo mundo, mas muito sinceramente, Thalita, eu não tô vendo nenhum servidor falar de aumento. Eu tô vendo eles falarem de recomposição inflacionária, e é absurdo a gente pensar que alguém tem que ficar quieto perdendo 40% do seu poder de compra, perdendo 35% do seu poder de compra. Eu não ficaria, você não ficaria, o Guilherme não ficaria, ninguém ficaria. Isso é desumano e desrespeitoso com os trabalhadores. E eu não quero que nenhum ouvinte fique também se estiver vivendo isso no seu ambiente de trabalho. A gente precisa se posicionar. Então o que a gente percebe é uma negativa ao diálogo permanente. E algumas perguntas têm que ser feitas. Não há por parte do governo, Thalita, uma demonstração clara sobre a eficiência dessa política de isenções fiscais ilimitadas que estão sendo dadas. O governador Zema consegue dar mais isenção do que o Aécio deu. É escandaloso. Ele mais do que dobrou os valores em bilhões de reais que Minas Gerais dá de isenção a setores privados muito específicos, como a Localiza, como o setor de locação de carros, que é uma turma que financia campanhas eleitorais deles. A gente precisa de algum estudo que mostre minimamente ao poder fiscalizador, à Assembleia, que essas políticas de isenções estão dando resultados efetivos de emprego e renda para o estado de Minas Gerais. Porque aí, se tiver, eu paro de falar sobre isso. Mas o que a gente observa é que eles não conseguem demonstrar uma correlação clara entre a gente deu 2 bilhões de isenção para esse setor. E isso aqui virou um investimento de tanto para Minas Gerais, foi gerado tantos empregos em Minas Gerais, eles apresentam números genéricos. E, por exemplo, o aumento de empregos no geral tem a ver com a retomada econômica pós-pandemia. Não tem a ver com a isenção especificamente. Por que eu estou falando isso? Porque essas isenções tiram espaço de folga de caixa para que a gente consiga, dentro da lei de responsabilidade fiscal, garantir melhorias como as recomposições inflacionárias que os servidores pedem. São perguntas que o governo não responde, mas precisa começar a responder. Deputada, deixa eu lhe perguntar também sobre um outro ponto nessa discussão salarial. Porque, bom, tá claro que o governo diz não ter condições de caixa para fazer sequer o reajuste da reposição
inflacionária. Mas o governo tem atuado em algumas frentes para tentar aumentar a sua arrecadação. Vou citar um desses projetos, por exemplo. O governador até outro dia estava viajando para tratar desse assunto. Vale do Lítio. Em algum momento viajou para os Estados Unidos, esteve em Boston, assinou alguns acordos com determinados grupos e depois com outros. A oposição vê que o governo está fazendo um trabalho adequado na busca e na captação de recursos que, em última instância, podem fazer com que o Estado melhore a sua receita, ou o problema macro está exatamente onde a senhora mencionou, é o problema de isenção fiscais? Eu entendo que é uma somatória de problemas, sabe, Guilherme? Não consigo dizer que é apenas uma coisa. A busca por aumento de arrecadação, desde que ela não sangre mais o cidadão, ela é benéfica. Se o Estado tiver mais dinheiro em caixa, não sendo pela via de colocar mais imposto na mão do cidadão que já está estrangulado, pode trazer melhorias e capacidade de investimento para o Estado. Mas as coisas se sobrepõem e se somam o tempo todo. Então, por exemplo, a gente votou lá na Assembleia o projeto do aumento do ICMS sobre os itens supérfluos. Ninguém aqui vai dizer que tem que abaixar imposto de cerveja, tem que abaixar imposto de cigarro. Não é sobre isso a defesa. Mas é sobre a finalidade do aumento de imposto. O ouvinte pode não estar atento a isso, se bem que, como ele é ouvinte de vocês, ele com certeza está bem informado nesse aspecto, mas aumentaram 2% o imposto sobre esses itens chamados de supérfluos. Qual foi a justificativa? A justificativa foi mandar dinheiro para o Fundo de Erradicação da Miséria. Thalita, eu sou uma política de centro-esquerda. Nunca eu virei aqui num microfone tão prestigiado para falar que eu sou contra arrecadar mais recursos de itens supérfluos para fazer política de erradicar a miséria. Mas esse repasse está sendo feito? Não está sendo feito. Para CRAS, para CREAS, para distribuição de cestas básicas para os mais vulneráveis, ou até mesmo para ajudar os nossos amigos do Rio Grande do Sul pontualmente nesse momento de dificuldade, como o governo de Minas fez, e eu tive muito orgulho de ser mineira nesse momento. Mas perceba, o que a gente percebe é que o governo de Minas usa esse recurso que ele aumenta da sua arrecadação para bancar gratificação de cargo comissionado, para bancar passagem aérea, e a Assembleia denunciou isso. E é importante dizer aqui da liderança da deputada Bela Gonçalves, que conseguiu construir um acordo para que a gente conseguisse o valor recorde da história do Fundo de Erradicação da Miséria para políticas de erradicação da miséria de fato. Foram mais de 300 milhões que ela conseguiu costurar e o nosso bloco foi em peso para ajudar, e é importante dizer que vários deputados da base governista também toparam comprar essa briga e caminhar com a gente. Mas é o que nós precisávamos? Ainda não, porque o valor do Fundo de Erradicação da Miséria é de mais de R$1 bilhão. É muito dinheiro. Todos os outros milhões que não entraram nessa articulação que a deputada conseguiu fazer, eles estão indo para pagar a gratificação, passagem aérea e tudo isso que a gente citou. Isso não é correto. Não é correto que você faça uma ampliação arrecadatória, que você aumente a quantidade de dinheiro do Estado, porque no fim do dia é isso, e isso não vire serviço para o cidadão. A função do Estado é prestar serviço para o cidadão. O Estado não é uma empresa. É isso que ele precisa fazer. Ele precisa fechar as contas positivas e prestar serviço para o cidadão. É uma cirurgia que não demore tanto, é um atendimento policial que não demore tanto, é um professor que não precise ficar dando aula 40 horas por dia sem tempo de se reciclar e por isso esteja melhor e mais presente em sala de aula. Esse é o serviço que o Estado tem que entregar. E o Zema não entende isso. Ele aumenta a arrecadação, sangra os mineiros e não entrega serviço para o cidadão. Proposta de regime de recuperação fiscal. O governo federal já apresentou uma boa parte de o que pensa e como pensa, e reiterou, inclusive, algumas críticas feitas ao próprio governador Romeu Zema, o ministro Fernando Haddad as fez na semana passada. Teremos agora uma proposta via presidente do Senado, presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, para tratar de federalização de estatais e abatimento da dívida de uma maneira geral e que vai impactar muito mais diretamente Minas Gerais pelo volume como um todo. A sua expectativa e a sua avaliação do que está apresentado até agora, sessão, por exemplo, de Codemig e outros indicadores que estão colocados, aventados, eu vou dizer assim, na proposta de Rodrigo Pacheco, está dentro do esperado, deputada? Ou está algo que está fugindo ou destoando ou que pode ter dificuldades para que uma proposta como essa caminhe no Congresso? Eu entendo que o presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, tem condições de melhorar, até por ser mineiro e ter essa visão nossa de quem está aqui fincado no território, apesar de nesse momento estar em Brasília trabalhando, de conseguir melhorar a proposta apresentada pelo governo federal. A gente já melhora muito, e aí isso volta na minha resposta anterior, Guilherme, falando sobre a função do Estado ser prestar serviços. Quando o governo federal coloca como contrapartida para abatimento da dívida a prestação de um serviço, a gente já melhora muito essa conversa. Porque o que o governo federal está dizendo é, vamos abater essa dívida abrindo vaga para o ensino médio técnico profissionalizante. Bom, quem vai ser contra isso? Ele está dizendo de o Estado prestar muito mais e muito
melhor um serviço que Minas Gerais precisa, que o Brasil precisa, para poder abater essa dívida. A média de alunos formados com técnico profissionalizante nos países da OCDE é de 44%. A nossa é de 15%. A gente precisa melhorar e isso pode ter um impacto muito grande na empregabilidade e no desenvolvimento econômico do nosso estado. Então, eu entendo que o projeto já parte de uma premissa muito melhor, parte de uma premissa de prestação de serviço público. Agora, existem discussões que precisam ser feitas. Eu ouvi que parece que o senador Rodrigo Pacheco vai apresentar é um percentual maior do abatimento com a cessão das estatais. Se eu não me engano, vale uma conferência, o governo federal colocou até 20%. E a gente entende que a gente poderia bater um valor um pouco maior. Eu entendo isso, pelo menos, e percebo que parece ser o que o presidente do Congresso vai tentar construir. Nós já melhoramos muito em relação à proposta. Mas se vocês me permitem uma outra questão, que eu tenho pensado muito nos últimos dias e que eu entendo que a gente precisa começar a refletir e entender como que a gente faz essa cobrança politicamente. O governador Romeu Zema virar as costas para a política traz um dano muito grande para o nosso estado. A gente percebe que mesmo tendo durante 4 anos um presidente aliado, e essa conversa já foi dita nesse microfone por mim e por tantos outros que tiveram a alegria de estar aqui no Café com Política, a gente perdeu a oportunidade de vê-lo negociando com o presidente aliado dele, o ex-presidente Bolsonaro, uma condição melhor de pagamento da dívida. Precisou do presidente Lula entrar, um presidente adversário politicamente dele, para que a gente conseguisse obter termos melhores para a quitação dessa dívida. Será que não é o momento, Guilherme, do governador Romeu Zema levantar da cadeira dele e ir a Brasília fazer uma discussão sobre a lei de responsabilidade fiscal? A lei de responsabilidade fiscal, nos moldes que foi pensada, atende os estados hoje? Eu estou dizendo aqui que a gente tem que acabar com a lei de responsabilidade fiscal? De jeito nenhum. Eu penso que as contas têm que fechar. Não é possível que a gente vai ter o orçamento todo sequestrado com gastos que não permitam investimentos. Não é disso que eu estou dizendo. Mas será que o governador não está no momento de sentar em Brasília? A gente tem o presidente do Congresso mineiro. Isso é muito extraordinário. É uma confluência de forças que não pode ser desperdiçada. E sentar e falar assim, os outros governadores, como é que está a situação da LRF nos seus estados? Vocês estão precisando ampliar a polícia e não estão dando conta? Vocês estão precisando ampliar servidores da saúde e não estão dando conta? Vocês estão precisando ampliar servidores da educação e não estão dando conta? Como que está a situação efetivamente? Porque a legislação também muda. O nosso Código Florestal foi mudando, as nossas perspectivas de legislação sobre saneamento foram mudando com o marco de saneamento. A lei precisa mudar porque a sociedade muda também. E a gente vem de um momento com anos e anos de aumento de vulnerabilidade e dependência do serviço público da população. Desde a crise de 2009, passando por pandemia, chuvas no Rio Grande do Sul, é muita coisa que coloca o serviço público brasileiro sobre muita pressão. Será mesmo que não é momento do governador de novo ser provocado a fazer política e discutir se a gente consegue alterar alguma coisa nessa legislação? Deixa eu lhe interromper para lhe fazer uma pergunta para tentar dividir um pouco essa responsabilidade sugerida pela senhora deputada. Porque me parece que a bancada mineira de deputados federais tem uma certa distância entre alguns assuntos muito relevantes sobre o estado no macro. Não estou falando especificamente de tratar as coisas das suas regiões, dos seus redutos eleitorais ou de pautas importantes como a enfermagem. Mas a senhora vê disposição na bancada mineira federal também para tocar esse debate? Bom, a bancada mineira são muitas, né, Guilherme? Eu acho que a gente, é igual quando a gente fala os deputados estaduais, é muito engraçado quando as pessoas, os deputados estaduais, aí fecha um balaio e fica todo mundo igual. Acho que a bancada mineira, ela é diversa, ela é plural, a gente tem deputados mais voltados para os atendimentos municipalistas, isso é relevante, e a gente tem deputados preocupados em discutir as pautas macro do país e dos estados. Eu acho que talvez o que seria interessante seria o governador conseguir identificar, bom, ele tem uma secretaria da Casa Civil para ajudá-lo nesse sentido, né? Ele poderia utilizar-se dessa Secretaria da Casa Civil para poder fazer uma filtragem dentro dos deputados federais, pegando aqueles que têm mais disposição e que parecem ter mais disposição para discutir os assuntos macro de desenvolvimento do estado e do país e chamá-los para uma conversa. Mas aí vai ser importante que o governador tenha a sabedoria de chamar os de direita e os de esquerda, porque as duas visões de mundo têm que ser ouvidas e são complementares na discussão e nas propostas que podem surgir. Eu consigo dizer alguns deputados federais de direita que têm essa possibilidade e vários da esquerda, porque eu tenho mais contato com eles, que também têm essa possibilidade. Seria importante que o governador também os chamasse à discussão
Porque o executivo também tem essa coisa de ter a possibilidade de dar o tom. O executivo dá o tom da conversa a partir daquilo que ele entende como prioridade. Afinal de contas, quem está sentado sobre a execução do orçamento é o Poder Executivo municipal, estadual e federal. Então, eu acho que seria muito interessante que o governador chamasse essa bancada, os nossos 3 senadores, para poder fazer essa discussão. Deputada, a gente está caminhando já para o fim da nossa entrevista, mas eu não queria deixar de falar de um assunto muito importante que nós noticiamos aqui na semana passada. Foi a prisão do principal suspeito de ameaçar a senhora e outras deputadas ao longo dos últimos anos aí, né? Dos últimos meses, principalmente. A gente já falou tanto sobre isso aqui com a senhora, mas a prisão veio, né? Ele estava em Pernambuco e a gente já tinha falado sobre a falta de celeridade nesse processo. Demorou muito, foi rápida a atuação da polícia. Eu queria que tivesse uma consideração em relação a isso. Thalita, importantíssimo você me dar a oportunidade de falar sobre o melhor assunto que aconteceu comigo nas últimas semanas, que foi a prisão desse indivíduo. Na condição de vítima, tudo pra gente demora, né? Por muito tempo eu tive dúvida se a nossa força-tarefa, composta por Ministério Público, Polícia Civil e Polícia Estadual, teria condições, não por ineficácia, mas até por dificuldade do ponto de vista de equipamentos. A Polícia Civil, por exemplo, está extremamente defasada pelo governo do estado do ponto de vista de tecnologia e de equipamento, mas a gente confiou. Tanto eu como a deputada Bela, a deputada Beatriz, eu tenho certeza que elas não se importam com eu colocá-las nessa resposta, mas foi um momento de muita alegria e na hora que eu recebi a notícia, eu chorei e ri ao mesmo tempo. Eu chorei e ri ao mesmo tempo. Foi uma mistura de muita emoção com muito alívio, que só de falar eu me emociono de novo. Porque a perspectiva de trabalhar com medo é algo que eu não desejo nem para os meus adversários políticos, quanto mais para outras mulheres que já topam o desafio de estar na política. Acho que vale só um parênteses aqui, porque quando a senhora vem ao Café com Política, a gente sempre comenta isso aqui, Guilherme, quando a gente vê que a senhora precisa chegar aqui escoltada. Isso é muito triste. Isso. Agora, com a prisão desse indivíduo, eu não tô mais com a escolta da Polícia Militar, mas eu queria aproveitar esse microfone para poder dizer aos policiais militares que estão nos ouvindo, aos policiais civis que estão nos ouvindo e aos integrantes do Ministério Público que estão nos ouvindo, meu muito obrigada. E o meu compromisso permanente com as pautas de interesse de vocês, por entender que vocês demonstraram muito claramente a importância da atuação do Estado, como aquele que detém o monopólio da força, na proteção da democracia. Porque a ameaça a um parlamentar de direita, da esquerda, homem, mulher, mas a gente percebe que as ameaças normalmente têm gênero definido e tem local ideológico definido também é uma ameaça à democracia. Hoje, eu não sou só a Lohana. Eu represento os 22 milhões de mineiros, os que gostam de mim e os que não gostam de mim. Mais diretamente, eu represento os quase 70 mil que votaram em mim nas urnas no final de 2022. Então, a gente tem uma perspectiva muito clara de tentar silenciar um discurso escolhido por essas pessoas para representá-las, é tentar cercear, de certa forma, a própria democracia. Então, o que o Ministério Público, a Polícia Civil e a Polícia Militar fizeram foi muito importante. Foi uma resposta a esses criminosos e o preso não é apenas um ameaçador, Thalita. Ele é o principal. Ele é o dono de um dos maiores fóruns onde são organizados essas ameaças e esses crimes. E se você me permite só complementar uma coisa, a gente tem uma perspectiva de, usando um ditado que a gente usa muito no interior, se puxar a pena, sai o galinheiro inteiro. Porque essas ameaças a nós parlamentares são só o topo desse iceberg. Esses fóruns são redutos de muitos crimes, de pedofilia, de racismo, de ameaças de ataques a escolas. Então tem muita coisa séria por aí que agora o Ministério Público e Polícia Civil, mais especificamente, tem toda a condição de investigar e desmantelar uma rede de outros crimes escandalosos, que eu tenho certeza que eles não vão deixar esse momento passar, porque tem muito bandido aí que precisa ser pego e precisa responder pelas suas ações. Deputado, em respeito e consideração pela fala da senhora, e que eu vou fazer aqui uma ressalva para o nosso público, habitualmente a gente faz aqui o bate-pronto como sendo o último momento, mas eu espero que essa fala mencionada pela senhora seja aquela lembrada pelos nossos ouvintes, por aqueles que vão nos acompanhar, para entender o tamanho do que aconteceu. Então, em respeito aqui aos nossos ouvintes, e em especial em respeito à deputada e a tudo que a deputada passou, eu quero que essa última fala da deputada, tudo que foi mencionado por ela sobre os ataques à democracia, os ataques à própria pessoa, para além de tudo, que sejam lembradas pelos nossos ouvintes aqui, porque isso é o mais relevante, né? A gente tem um espaço aqui, é feliz de poder dizer e ouvir e receber o contraditório. Quando isso é cerceado, a gente perde o princípio máximo de poder fazer, inclusive, jornalismo.
que é jornalismo profissional. Jornalismo profissional, que é poder ser criticado, poder criticar, poder receber comentários que possam ser de qualquer natureza, mas nunca nada próximo do que possa ser feito contra uma parlamentar, como foi o caso da senhora, da deputada Bela Gonçalves, da deputada Isa, da deputada Andréa de Jesus e todos os outros nesse. Meu máximo respeito e consideração pela senhora e pelas demais parlamentares todas e pelos órgãos que atuaram neste caso, porque é importantíssimo que o Estado brasileiro dê uma resposta dessa maneira. Nós não podemos ser o país marcado pela tragédia que tivemos no Rio de Janeiro, com a morte de Marielle Franco. A gente precisa ser o país lembrado para, infelizmente, quando houver casos como o da senhora, tenhamos uma resposta pronta, como a do Estado mineiro conseguiu dar nesse caso. Obrigada.